Bom, vamos colocar aqui, cadê a Maria Lúcia Fatorelli, minha querida amiga, está aqui, pessoa que eu respeito e admiro muito. Maria Lúcia, tudo bem? Tudo. Bom dia, Panúzio. Bom dia a toda a equipe aí do programa, principalmente Isabelle, que está aqui conosco, e Bom todos que dia, nos Maria acompanham Lúcia. nas redes, né? E o Vitor Pino, também lá do Chile, aí, ó, colocamos ele aqui para falar contigo também, Maria Lúcia. Tudo bem? Que legal. Bom dia, Vitor. Tudo Maria bom? Lúcia, ontem chamei a Maria Lúcia tarde da noite aqui, falando assim: a gente precisa discutir a PEC 32. A gente precisa discutir essa reforma administrativa, e principalmente agora que nós sabemos que se o Bolsonaro ganhar a eleição, nós vamos ter Banco do Brasil e Petrobras privatizados. Além dos aeroportos, as joias da coroa, né, que vem aí, de Santos Dumont e Congonhas, em São Paulo. Quer saber como foi sua noite passada, Maria Lúcia? Foi boa? Foi, né, Coisa para pensar? o Panúzio, porque quem está na luta está sempre bem, né? A gente tá sempre lutando porque a gente acredita que tudo pode ser diferente, né? Sem esse desmonte todo. E um dia será, ainda que desmontem tudo, um dia a gente vai ter que reconstruir tudo isso, né? A partir da base da sociedade. Nós fizemos uma grande live ontem com a doutora Larissa Benevides, que nos trouxe as últimas informações aí do que foi realmente aprovado ali na comissão especial da Câmara dos Deputados. Vocês devem ter acompanhado o vai e vem, né? Foram 7 substitutivos. E nesse vai e vem, por exemplo, chegou em um desses substitutivos a ser retirado aquele novo artigo que está sendo colocado lá, através dessa PEC, o 37A, que se ela for aprovada, esse artigo vai fazer parte da Constituição. E, na nossa opinião, é o ponto central dessa PEC, porque esse artigo 37A, ele materializa o que foi confessado pelo governo quando ele colocou lá no artigo 37 da PEC o princípio da subsidiariedade. Na CCJ, eles já tiraram esse princípio. Mas o que dizia esse princípio? O Estado não vai ser mais o carro-chefe do serviço público. O Estado vai ser subsidiário na prestação dos serviços públicos. Quer dizer, vai ficar em segundo plano, vai ficar com as sobras. A gritaria foi muito grande, seria um absurdo muito grande colocar isso como princípio constitucional. Eles tiraram lá do artigo 37 o princípio, mas deixaram o artigo 37A, que materializa isso de uma forma sorrateira, Panúzio. Por que eu falo sorrateira? Porque se você ler o artigo, ele fala em palavras assim muito simpáticas, em compartilhamento das estruturas físicas, não é, do serviço público. Ele fala em cooperação entre o público e o privado. Então, ele vem com uma linguagem super enganosa. E o que está por trás desse artigo? O setor privado vai poder usar as repartições públicas, tanto toda a instalação, como os equipamentos, os materiais, vai poder usar tudo para prestar o serviço privado às pessoas. Então, o risco disso, o que é? Uma empresa privada vamos pegar o exemplo da saúde, que está aí, né? Todo mundo precisando muito de acesso à saúde, né, em plena pandemia. Uma empresa privada pode se instalar num hospital público e passar a executar os seus serviços lá dentro, ou cobrando diretamente da população, ou recebendo do Estado. Então, em vez do Estado contratar, fazer concurso, contratar servidores para prestar um serviço de qualidade, com gente selecionada, com gente comprometida com o Estado, comprometida com as suas carreiras, não. Essa PEC acaba com essa história de concurso, agora é tudo vínculo temporário, tudo precário,
Só tem um dos 5 vínculos que tem concurso ainda, viu? Quem está confiando nisso, põe as barbas de molho, porque depois de tudo destruído, gente, não vai ter ilha de segurança dentro do serviço público, tá? É uma ilusão. Então, imagina, Panunzio, o escândalo. Empresas tomando conta das instituições públicas e prestando aí os seus serviços. Com o passar de pouco tempo, o chefe também pode ser privado, o chefe não precisa ser concursado. Imagina, o chefe da empresa privada, o que ele vai fazer com os servidores concursados ali naquele setor? Ele vai deixá-los de lado. E o servidor concursado passará por essa PEC a ter uma avaliação que poderá levá-lo à demissão. Então, está tudo muito bem calculado para eliminar os servidores públicos e deixar o espaço para o setor privado se apoderando de toda a estrutura pública que nós construímos, né? Que nós é que construímos. Então, essa PEC é um escândalo. Para aprovar na comissão especial, o governo teve que trocar vários parlamentares. E até apesar de troca-troca, um do PSL ainda votou contra. Porque a coisa é muito absurda, muito absurda. Foram 28 homens. Nenhuma mulher votou na comissão especial. Isso é muito interessante. Foram 28 homens, entre eles o Ricardo Barros, que a CPI está mostrando que esse é o negócio dele, né? É fazer negócio lá, como fez lá enquanto esteve no Ministério da Saúde, e depois que saiu, deixou lá suas pessoas, como a CPI no Senado está aprovando. Então, é gravíssimo o que está acontecendo. Nós esperamos que essa PEC não passe no plenário, nem chegue ao plenário. O Arthur Maia sabe disso. O Arthur Lira, desculpa. Arthur Maia é o relator lá na comissão especial. É que ele já adiou, né? Ia votar hoje, não vai mais, né? Exatamente. Isabelle, adiou e mais. Ele criou uma espécie de uma ficha de adesão. Tá? Ele está colhendo essa adesão para quê? Para ele ter certeza e de quando ele for colocar em plenário, ele ter o compromisso do voto daqueles caras. E eu falo daqueles caras mesmo, porque quem vota isso não pode ser chamado de deputado, de deputada representante do povo. Está representando negócios privados, corrupção, rachadinha, desmonte do Estado, desassistência à sociedade que precisa do serviço público. É um escândalo, gente, é um absurdo que está nessa PEC 32. Maria Lúcia, agora, ainda em relação a essa PEC, né, ela tem uma série de armadilhas, né, também, como se disse, desse artigo 37, tem também a questão da estabilidade. Se você ler a PEC, ela diz que a estabilidade vai ser mantida, né, para todos os servidores. Mas, na verdade, é praticamente uma figura de linguagem, porque como ela institui o contrato temporário, permite, né, esse contrato temporário, por até 10 anos, né, um contrato enorme de longo tempo, praticamente inviabiliza a realização de concurso público, né, Maria Lúcia? Ou seja, a estabilidade não vai existir para esse temporário, né? E, além disso, e só para a gente desmistificar um pouco essa questão da estabilidade, né? Muita gente fala mal da questão da estabilidade do servidor público e tal, questiona isso, né? Mas é só lembrar um caso recente em que a gente, graças à estabilidade, a gente soube de um funcionário público, que foi o irmão do deputado Luiz Miranda, que era funcionário do Ministério da Saúde, e a gente conseguiu descobrir toda aquela situação ali da Covaxin, né, da corrupção que existia ali na tentativa de negociação dessa vacina, né. Então, quer dizer, essa PEC, além do que ela diz, até o que ela não diz é armadilha, né? Com certeza. Isabelle, veja bem, esse negócio de colocar lá que a estabilidade está garantida, para os atuais, tá? Para quem já é servidor, é uma armadilha, por quê? Imagine a situação. Se nós vamos ter um chefe que não é do serviço público, os chefes serão nomeados, pode ser qualquer pessoa, qualquer amigo do rei de plantão, esse chefe, ele vai privilegiar
os seus contratados. No primeiro momento, ele vai usar aqueles servidores públicos que estão lá para treinar o seu pessoal. E na hora que o seu pessoal já estiver ali dominando a situação, o serviço, mesmo quem tem estabilidade, está sujeito à avaliação. Ninguém escapa da avaliação com essa PEC. E a avaliação, a gente nem sabe que avaliação vai ser essa, porque já existe uma avaliação de desempenho desde 1998. Antes de me aposentar, em 2010, eu já tinha avaliação de desempenho. Então, não precisaria dessa PEC para avaliação de desempenho. Eles estão colocando isso aí porque agora a nova modalidade de avaliação de desempenho é para permitir demissão. Ela vai facilitar a demissão de servidores. Então, quem está confiando nessa estabilidade está se iludindo. Isso aí, Isabelle, é para dividir. É para gerar um comodismo em parte do serviço público. Sabe aquela história? Ah, isso aí não vai me atingir, eu vou ficar na minha. Sabe aquela história de colocar no comodismo? E nós estamos precisando, nesse momento, que todas as pessoas se mobilizem, inclusive os aposentados e aposentadas. Por quê? Se não, como você falou, agora é contratação sem concurso, tá? Essa PEC acaba com o termo função pública e ela cria 5 vínculos. Desses 5 vínculos, só um, por enquanto, tem concurso público, que é para aquelas carreiras consideradas de Estado, tá? Que também não estão muito claras, não estão muito bem definidas, vai ser tudo definido depois, tá? Essa PEC também é um cheque em branco. Então, um vínculo só, por enquanto, tem concurso público. Os outros 4, a contratação é completamente aleatória. Pode ser por uma entrevista, pode ser por um currículo, entendeu? É um negócio, assim, impressionante. E, como você pontuou muito bem, essa falta de compromisso com o Estado, o que ela vai gerar? Um compromisso com aquele que te deu aquela vaguinha. E ninguém vai contradizer nada de errado que aquele chefe quiser que seja feito. Por exemplo, nesse momento aí de pandemia, se o chefe quiser fazer lá a propaganda, como o governo chegou a fazer, de um tratamento alternativo não comprovado cientificamente, olha o risco da população. Maria Lúcia, né, vai questionar. Teve um episódio nesses dias aqui todos. Gente, como eu estou baixinho aqui, estou enterrado aqui na cadeira, acho que essa cadeira aqui está me... Olha, vou mexer minha câmera aqui um segundinho, tá? Seguinte, naquele episódio da denúncia do Ricardo Barros, o irmão dele, o irmão do deputado Luiz Ricardo Miranda, o servidor público, o Brasil inteiro viu naquela figura um emblema do que representa, a barreira que representa um funcionário público, enfim, que se enquadra nos critérios de moralidade, essa coisa toda, para evitar a consecução de certos crimes ali. Ali ficou muito evidente. Eu queria saber de você o seguinte, depois da reforma administrativa, o Luiz Ricardo Miranda teria alguma chance de impedir negócios como aqueles, ou o Ricardo Barros teria colocado ali um cupincha dele para roubar dinheiro público, mascarando os negócios da vacina? Olha, um servidor do perfil dele nem estaria ali. Ele nem teria a chance de fazer o que ele fez, porque uma pessoa do perfil dele não estaria com aquela função. Da mesma forma aquele delegado de polícia que denunciou o ministro Salles, que acabou caindo, não é? E são inúmeros casos, gente, são inúmeros casos no Brasil de servidores que atuam em defesa da sociedade, em defesa do interesse público e não se dobram a ordens ilegais. A Neiva Araújo está dizendo aqui, olha, estabilidade é o que possibilita a prestação de um serviço público de qualidade. E quando a gente fala de serviço público aqui, nós estamos falando da enfermeira do SUS, da professora da escola, né, do técnico agrícola da Embrapa, que presta assistência rural. É dessa gente que a gente fala, não estamos falando de cupincha de deputado nomeado para cargo de representação não, né, Maria Lúcia?
Exatamente. Nós estamos falando de servidores que enfrentam concurso público, que são selecionados por mérito, não é? Pela sua competência, passam por treinamentos, são periodicamente avaliados. A avaliação já existe no serviço público. Então, assim, o problema é que agora já existe muito desmonte, Fábio. Vários setores do serviço público já foram privatizados. Então, a população já está bem confusa em relação a isso. Por exemplo, as OS no Rio de Janeiro, que ficaram lá de cadeado na porta em plena pandemia, né? Todo mundo lembra daquela cena que foi mostrada nos jornais. Em plena pandemia, OS de organização de saúde com cadeado na porta. Como assim? Não é? Então, é isso que é o setor privado. Ele lucro e ele não está nem aí para a população. É o que a gente vê nas demais áreas, não é? Onde já está tudo privatizado. Um descaso completo, não é? Com o que interessa ao país. Eu quero até dar o exemplo do Banco Central, o Panuzzi, que eu vi que o título do seu programa hoje é exatamente a alta dos preços, né? Que estão levando a essa falsa alta dos juros. Quem decide a alta dos juros? Não são pessoas concursadas, gente. São pessoas da área financeira. O Banco Central convida para uma reunião que antecede o Copom. O Banco Central convida só representantes do mercado. E aí eles falam, tem que subir juro, tem que subir juro. Claro, eles querem ganhar. Eles querem que o juro suba para que eles ganhem mais, porque só o setor financeiro ganha com juro alto. As empresas vão à falência, as famílias vão ao desespero, a economia toda para. Então, essa independência do Banco Central é um exemplo de privatização, de entrega do Estado ao setor privado. E olha aí o que acontece. Uma crise que amarra todo o país. Tá? Agora, isso, no serviço público, como você falou, né, na saúde, na educação, em todas as áreas que interessam à população, é um desastre. Só interessa a quem quer fazer negócio e ganhar, lucrar. A população perde, o Estado perde, todos os servidores públicos, então, estão aí arriscados de serem demitidos. Muito bom. Maria Lúcia, olha, eu quero agradecer demais a sua presença aqui, como sempre. Dizer que aqui a casa é sua, tá? Quando você quiser, e chamar as pessoas para irem lá e se inscrever no canal da Maria Lúcia Fatorelli, que é muito importante. É um canal de resistência, de luta, sabe? E vai lá, Auditoria Cidadã da Dívida, tá? É muito fácil. Você acha do YouTube, ele te leva para lá, o primeiro link, né, Maria Lúcia? Isso. Lá está toda essa discussão. Só mais uma coisinha que eu queria saber de você, Maria Lúcia. Como é que você viu essa fala do Guedes dizendo que se tiver 10 anos aí mais de poder, vão privatizar Banco do Brasil e Petrobras? Bom, é o que ele já falou desde o início, né? Tem que privatizar tudo. Inclusive, quando ele se referiu ao Banco Central, ao Banco do Brasil, ele usou até um palavrão que eu tenho vergonha de repetir aqui. Essa é a pessoa do Paulo Guedes, uma pessoa que está sendo investigada e que teve a sua investigação suspensa para fazer o que ele está fazendo à frente do Ministério da Economia. Ele está a serviço do grande poder financeiro nacional e internacional. Esse é o Paulo Guedes. Ele quer realmente privatizar tudo, sempre quis. Mas eu acredito que o povo brasileiro vai acordar. Ele entrou lá pelas mãos, não é, dessa antipolítica, não é, que foi um voto anti o PT, que levou o Bolsonaro ao poder. E eu espero que, com tudo isso que está acontecendo no país, 600 milhões, né? Não, 600 mil mortos já com a pandemia. Não é possível que o nosso povo não vá acordar. Com esse desmonte todo, com essa inflação já provocada aí, fabricada pela política econômica. É a política de preço da Petrobras que faz o preço dos combustíveis subir. Uma política de preço equiparada ao preço de importação.
É a política agrícola e agrária errada praticada no país que faz o preço dos alimentos subir. E são as privatizações da Eletrobras e das empresas de energia nos estados que está fazendo o preço da energia subir. Porque agora esse pessoal aí quer que o preço suba, não é? De qualquer maneira, não quer uma solução nacionalista, uma solução que interesse ao povo brasileiro. Quer subir preço para lucrar cada vez mais, não é? E o BNDES, no meio disso tudo, em vez de ter feito, ao longo dos anos, investimentos em energia limpa, nós que temos aqui no Brasil todas as possibilidades de energia solar e outras, não é? Porque nós temos todas as fontes energéticas aqui, o que o BNDES fez? Financiou as privatizações, deu empréstimos beneficiados, subsidiados para as empresas privatizadas. Tudo isso a sociedade brasileira tem que ir enxergando, não é? Onde é que está o problema? Então, a alta dos preços está aí, as mentiras que o Banco Central vem colocando para justificar aumento dos juros só aumenta o lucro dos bancos, aumenta a transferência de dinheiro público para os bancos, principalmente com a remuneração da sobra de caixa dos bancos, que agora tem 2 mecanismos, né? Continua com a operação compromissada, abusiva, e agora tem o depósito voluntário remunerado também. Então, é isso, nós precisamos acordar, e com relação à PEC 32, hoje está tendo mobilização nos aeroportos, nos grandes aeroportos das capitais, porque os deputados saem, né, das grandes capitais para vir para Brasília. Então, está tendo mobilização em todos os grandes aeroportos contra a PEC 32, está tendo mobilização no aeroporto de Brasília, vai ter mobilização no anexo 2 da Câmara à tarde e nas redes sociais. Por exemplo, nas redes da Auditoria Cidadã, nós fizemos um post com a cara dos 28 homens que votaram a PEC 32 na comissão especial. Vocês podem pegar... Bolinha. Isso por quê? Porque as mulheres não compram essa ideia, é isso? Tiveram que tirar todas as mulheres da comissão? Olha, eu achei muito interessante isso. Eu acho que, nesse caso, né, o instinto de preservação da espécie que é nato nas mulheres, sejam elas mães ou não, enxergou nessa PEC 32 aí uma matança geral na área da saúde, na área da educação, aí, e as mulheres foram trocadas, e homens também, alguns homens também foram trocados, porque se manifestaram favoráveis, e o governo foi trocando os partidos, né, foram trocando os representantes até conseguir ali, e aí botaram rápido para votar. Não é? O sétimo relatório, foram 7 relatórios apresentados, né? Então a gente vê aí a balbúrdia, né? Que está para passar de qualquer jeito essa entrega do Estado brasileiro aos que querem fazer negócio com a estrutura que nós construímos, lesando o povo brasileiro, lesando o orçamento público, o patrimônio público. Então essa PEC tem que parar e nós precisamos aumentar a mobilização. Quem não quer ir nessas mobilizações, compreensível, porque a pandemia ainda está aí, faça mobilização nas redes, compartilhe, coloque, copie aquele post ali com a cara de cada um, cole lá no perfil deles, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Gente, se todo mundo se mobilizar e pressionar, nós temos chance, tá? Porque eles ainda não têm os 308 votos para votar em plenário, tanto que Arthur Lira adiou, né, Isabelle? E agora está coletando os votos aí, o compromisso de adesão com cada um. Então, se eles souberem que haverá muito desgaste, ano que vem tem eleição. Eles sabem que com esse desgaste, quem votar essa PEC 32 não volta mais. Está rifado do poder nas próximas eleições.
Maria Lúcia, um beijo para você, obrigado. Bom restinho de semana para nós e sucesso na sua luta. Agradeço também, um forte abraço para vocês e grata por divulgar as redes da Auditoria Cidadã. Guardamos todos vocês lá, gente. Forte abraço.